Aqui a questão com você é se podemos ter da vida uma aproximação de uma outra ordem, de uma qualidade nova, de uma nova forma. Até esse dado momento, todo o nosso encontro com a vida, de uma forma ou de outra, está sempre presente ali algum tipo de sofrimento. Aqui nós estamos abordando com você como ter na vida dela uma aproximação totalmente nova, completamente nova. Para isso, nós temos que investigar a verdade sobre o sofrimento. Quando você vem, se aproxima e pergunta como se livrar do sofrimento, é necessário compreender, antes de tudo, que sempre na vida, como parte da vida, nós temos a presença de algum nível de dor. Nós podemos apenas, ao lidar com essa dor, colocá-la a nível psicológico, internalizando isso como parte da nossa vida particular, nesse formato de sofrimento psíquico. É muito comum nesta condição, e é isso que estamos investigando aqui com você, que é a condição do eu, do ego, desse mim, nesse contato com a vida como ela acontece, estarmos transformando tudo isso em algo pessoal, particular. É assim que temos dado origem a essa qualidade de sofrimento, que na verdade é a mais atroz, a mais complicada. Eu me refiro ao sofrimento psíquico. Podemos descobrir a vida acontecendo momento a momento, mesmo tendo esses aspectos presentes, como o infortúnio, o inesperado, os acidentes, as adversidades, a presença, por exemplo, da dor, como no caso de uma enfermidade física. Será que podemos descobrir a vida que inclui também todos esses aspectos que nós consideramos negativos, sem transformar isso em um sofrimento psíquico? Aqui com você, nesse canal, nós estamos investigando isso. Nós temos uma vida psíquica. Essa vida psíquica que nós conhecemos, nela está presente a presença do sofrimento. Quando o olhar que temos para a vida como ela acontece, notem isso, é a partir desta condição psicológica, que é a condição do ego, que é a condição do eu. Aqui com você, nós estamos investigando isso, estudando isso, tendo uma aproximação onde há esta presença da inteligência para ter uma aproximação da vida de uma forma nova, naturalmente livre, sabendo que a vida como ela acontece, tudo é parte dela. Não só os momentos felizes, leves, tranquilos, mas também temos momentos, como colocamos agora há pouco, de infortúnios, onde temos a presença daquilo que percebemos na vida fora do nosso controle, como no caso de acidentes,
Você não adoece porque quer. E a presença da doença física, nela está presente a dor. Nós não temos o controle da vida. Essa é uma ilusão que carregamos conosco. A ideia de estar presente sendo alguém. Essa é a primeira ilusão. Em torno dessa ilusão, nós temos também a ilusão do controle. Já que somos alguém, nós podemos determinar as coisas. Essa é uma crença. É apenas um pensamento que temos de liberdade, de autonomia, de capacidade de fazer, de realizar, de controlar. Enquanto que, ao olharmos para a vida como ela acontece, esse olhar claro, lúcido, inteligente, irá lhe mostrar que a vida não é assim. Então, se nós aqui queremos descobrir como se livrar do sofrimento, como se aproximar da vida sem esse sofrimento psíquico, precisamos descobrir em nós mesmos uma nova qualidade de sentir e de pensar sobre a vida. Esse pensar sobre a vida, reparem, não é o pensar a partir de uma proposta linkada a pensamentos dedutivos, lógicos, racionais. Não é isso que aqui nós chamamos de presença da inteligência. A verdadeira inteligência é a aproximação da vida onde esse pensar seja o pensar desse olhar para aquilo que acontece. Nessa habilidade de lidar com aquilo que acontece sem a ilusão de alguém que se vê no controle disso. É por isso que a nossa ênfase aqui consiste em descobrirmos o que é a vida livre do eu, livre desta pessoa, livre do ego. Porque sim, é como podemos ter da vida dela uma aproximação legítima, real, verdadeira. Se situar na vida sem a ilusão de uma identidade presente é se posicionar na vida livre desta condição de sofrimento psíquico. Isso requer a ciência da verdade sobre você. Conhecer a si mesmo é se dar conta de que o que temos dentro de cada um de nós é uma forma de sentir e pensar condicionada, onde sempre olhamos para a vida como ela acontece a partir desse elemento que se vê separado dela e que, portanto, acredita poder fazer as coisas, resolver as coisas, controlar as coisas. Aqui estamos colocando para você que a vida ela é algo que acontece. Mas esse elemento que é o eu, o mim, esse sentimento que você tem de existir como alguém, isso é uma crença, isso é um condicionamento mental. E é exatamente isso que está favorecendo essa psicológica condição de lidar com a vida, criando essa distorção, tendo essa visão equivocada. Porque estamos sempre fazendo uso do pensamento. Mas o pensamento em nós é um elemento limitado. Algo presente em nós que vem do passado.
e que não reflete a verdade da vida como ela acontece. Não consegue acompanhar essa velocidade da vida, essa dinâmica da vida, esse mistério da vida. Uma vez que esse pensamento é uma estrutura que vem do passado. O pensamento em nós funciona como uma fotografia. Nós estamos diante de algo estático, congelado. Nenhum pensamento em você lida com a verdade desse momento. Todo pensamento em você é a tentativa de se ajustar à compreensão, ao desafio, ao mistério, à verdade desse momento. Mas esse pensamento vem do passado. É algo congelado? É algo estático? Então, isso não acontece. Isso não se realiza. Você não pode ter uma compreensão da vida a partir do pensamento. Você não pode ter uma compreensão do que acontece com você a partir do pensamento. Tudo que acontece a você aqui e agora. Você se confunde com o corpo. Você se confunde com essa ideia de ser alguém presente, que entende da vida, que entende tudo o que acontece, que conhece a si mesmo, que tem liberdade. Repare, estamos diante de algo inteiramente falso. Você não sabe a verdade sobre você. E tudo que você tem sobre você é uma informação dentro do próprio pensamento. Tudo que você tem sobre você são ideias, são crenças, são conceitos. São essas fotografias congeladas. Isso não retrata a sua vida. Isso retrata a história, aquilo que foi, aquilo que aconteceu, aquilo que é parte do passado. Que o cérebro pôde registrar do que aconteceu com você. Isso não é a realidade da vida. E, no entanto, nós estamos tomando isso pela realidade da vida. Será possível nos aproximarmos da verdade sobre a vida? Agora anotem o que vamos colocar aqui para você. Quando as pessoas têm a dor, o sofrimento, por exemplo, da questão da morte, e elas perguntam como lidar com a morte, vamos colocar aqui a morte dentro de uma perspectiva real, agora aqui dentro dessa fala. Vamos procurar juntos fazer isso aqui. Qual é a verdade da morte? Nós temos tocado isso aqui no canal. Esses assuntos que você está ouvindo aqui, nós temos em playlist aqui no canal. A verdade da morte. Você compreende a verdade da morte quando aprende a lidar com a morte. Mas repare, não se trata desta morte física. Nós podemos, através dos diversos recursos que nós temos hoje dentro da medicina, dentro da ciência médica, prolongarmos os nossos dias. Hoje o ser humano vive muito mais anos do que os seres humanos viviam há 200 anos atrás. A medicina evoluiu muito. A ciência médica está sendo capaz de realizar maravilhas. É possível que, daqui a um tempo, em razão de todos esses recursos, na realidade, isso irá acontecer.
essa idade média do ser humano, essa idade média de vida, é algo que será prolongada, como tem acontecido. De repente, para mais 50 anos, talvez o ser humano viva mais 70 ou 80 anos, além dos seus 70, que já tem, ou 80. Mas sem uma real compreensão do que é a vida. E essa compreensão do que é a vida é algo que só ocorre quando há uma real compreensão da verdade sobre a morte. A morte não é o que parece ser, assim como a vida não é o que parece ser. Podemos eliminar das nossas vidas essa questão do fim para essa psicológica condição de ego-identidade. Esse é o encontro com o fim do eu. Esse é o encontro com o fim do ego. Se isso ocorre, nós não temos nenhum problema com a morte física, com a morte desse organismo. É inevitável esse encontro com a morte. Talvez daqui a 3 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos ou 50 anos, mas a morte é algo que ocorre a todos. Essa morte física, nós sabemos que é o fim dessa experiência, como a mente conhece. Isso assusta, isso apavora. Então há esse medo. Assim as pessoas perguntam como lidar com o medo da morte. A resposta para isso é descobrindo o que é a morte nesse instante. Descobrindo a verdade sobre a morte nesse instante. Podemos ter acesso a essa questão nesse momento. É o que estamos dizendo agora aqui para você. A compreensão disso significa o fim desta psicológica condição, que é a condição do eu. Podemos entrar em contato com esse momento e, nesse momento, permitirmos esse encontro com a verdade da vida, o que representa esta psicológica morte desta ego-identidade. Então não haverá medo da morte física, porque isso é o fim dos apegos, isso é o fim do controle, isso é o fim da ilusão de alguém que sabe, é o fim da ilusão de alguém que está fazendo o que quer, o que deseja, temendo perder o que tem e buscando realizar aquilo que ainda não realizou para ser feliz. Esse encontro com a realidade divina, com a realidade do seu ser, é o encontro com a vida. Esse encontro com a vida ocorre quando fica claro esta ciência sobre a morte, o que representa o fim do passado. Todo o problema do ser humano consiste na ilusão de que ele existe como uma entidade presente na vida. Estando presente, possuindo coisas, agarrado a elas, controlando elas, dependendo delas. Essas coisas podem ser inanimadas, como uma casa, um carro, mas também podem ser pessoas, animais. O que quer que dê significado, significância a esse sentido do eu presente na vida, está dando a esse contexto psicológico do ego a ilusão de alguém presente dentro da experiência, se separando da própria experiência, sendo ele o experimentador, a figura central
da própria vida. Isso é medo? Isso é sofrimento psíquico? Isso é desordem emocional? É assim que o ser humano está vivendo. Então, aquilo que nós temos chamado de vida e apreciamos tanto é a continuidade desta psicológica condição. Então, de que adianta você viver por mais 80, 90 anos, além dessa idade que você já tem? Se tudo que você experimenta na vida é a partir desse centro ilusório, que se apega, que se agarra, que se vê dependente disso e, portanto, carregado de medo. Assim podemos descobrir o que é a vida. A resposta para isso consiste na compreensão da verdade da morte. O fim do passado, o fim do apego, o fim do medo, o fim dessa história psicológica que é a história do eu. Um contato direto com isso é a verdadeira compreensão do que é a vida. Um contato direto com isso é a verdade de como lidar com a morte. Então não haverá sofrimento? Então não haverá medo? Isso porque não existe mais a presença da ignorância. Temos a verdade de uma qualidade nova de sentir, como já foi colocado. Uma qualidade nova de pensar sobre a vida. Não é alguém envolvido nisso. Não é a ilusão de um experimentador que sustenta a sua continuidade procurando dominar, controlar, possuir, se agarrar às coisas. Uma vida livre de apegos, de medos, representa uma vida livre de desejos. Eu me refiro a esses desejos conflituosos, presentes sempre nesta contradição, que é a condição psicológica do eu, onde aquilo que chamamos de amor é, ao mesmo tempo, a dor do apego. Aquilo que chamamos de prazer nessas realizações dos desejos consiste na manutenção também do medo e, portanto, do sofrimento. Descobrir a realidade da vida, assumir essa realidade, é viver uma vida divina, uma vida em amor, uma vida em sabedoria. Então, a verdade sobre como lidar com a morte consiste em como plenamente viver a vida sem o passado, sem essa psicológica condição que é a condição egóica, que é a condição do eu. É isso que estamos propondo aqui para você. Nós temos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos. Eu quero deixar aqui para você esse convite. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e retiros, onde podemos aprofundar isso com você. Ok? Fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Espiritualidade não é aquilo ligado a práticas espirituais ou a espiritualismos de qualquer tipo. Rituais, cerimônias, crenças,